O papel do Estado na infraestrutura ferroviária, empreendimentos, fomento e regulamentação. Recebemos Raimundo Dias Júnior, Superintendente de Desenvolvimento de Empreendimentos da Valec. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer principalmente aqui a revista Empreiteiro, aqui na presença do seu diretor Joseph, que nos convidou aqui para falar do tema de ferrovias, né? Um tema muito importante, não preciso falar que são os grandes parceiros aí da infraestrutura brasileira, as empresas aí que vão ser premiadas no final do evento, e que em algum momento já participaram aqui, como vocês vão ver, de alguns dos empreendimentos que a gente já tocou no passado, e também a nossa perspectiva para o futuro, aí, já que a gente está falando aí no Fórum do Infra 2024, de como que a Valec, aí, né, representando o Ministério da Infraestrutura, a gente vem trazer para vocês aí essas perspectivas. Antes de começar, eu queria apresentar, assim, para quem não conhece a Valec, né, é uma estatal ligada ao Ministério da Infraestrutura. Nós somos uma empresa pública que já tem aí quase 50 anos de história. Foi projetada aí para começar os projetos da Estrada de Ferro dos Carajás. Ela investiu nisso na época junto com a Vale, né, uma subsidiária da Vale, e aí depois de algum tempo esse papel foi ficando diminuto, até que em 2008 a gente teve uma lei federal que nos reestruturou, dando aí 4 grandes empreendimentos, né, para a gente tocar aí no eixo ferroviário do país. E aqui apresentar rapidamente aqui qual que é hoje o nosso grande desafio, né, do Ministério da Infraestrutura e da Valec, que é executar as obras com orçamento público para realizar as novas subconcessões e concessões. Com essa inversão que a gente teve aqui, já foi falado no começo pelo próprio Joseph, de privatizações, concessões, a gente teve aí o programa de parcerias de investimento, PPI, então a gente está fazendo parcerias com investimento cruzado, com as renovações das concessões, e agora tem uma inovação, que é o regime de autorização. A gente quer fazer o fomento aí, do setor ferroviário. Fazer um breve histórico, né, como algumas pessoas aqui também contextualizaram, né, o setor ferroviário brasileiro. A gente teve aí, na década de 50 e 60, com a criação da rede, o ápice da infraestrutura ferroviária no Brasil, onde a gente atingiu aí mais de 38 mil quilômetros de ferrovia. E aí, dados a ineficácia, né, burocracia, tudo isso, chegou na década de 90 apenas com 30 mil quilômetros, onde a gente teve o grande programa de concessão das ferrovias no Brasil. A gente teve uma primeira rodada nessa década, né, onde a gente entregou esses ativos aí para a iniciativa privada. E aí, passado uma década, né, em 2001 foi criado o DENIT e a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, em que essa figura de regulação dos contratos de concessão foi ficando mais forte e a gente pôde trabalhar aí de forma mais ativa nesses contratos. Em 2004, aqui a Valec retoma a construção da Ferrovia Norte-Sul, no trecho entre a Açailândia e Anápolis. No próximo slide eu vou contextualizar aí as ferrovias da Valec. Em 2007, a gente tem aí eventos importantes, a criação do PAC, né, para a retomada dessas construções. A gente tem a subconcessão do primeiro trecho da Ferrovia Norte-Sul para a subconcessionária FNS-SA, que hoje é controlada pela VLI, do Grupo FCA. A gente tem aí também, em 2008, como eu mencionei, essa lei que reestruturou a Valec. E aí passamos por alguns eventos aí num curto espaço de tempo, né? Houve o lançamento do PAC 2, onde a gente desenvolveu bastante estudos e projetos aí com alguns dos parceiros aí que serão até premiados hoje. Em 2012, a gente começou a virar a chave de investir diretamente recursos públicos pelo PAC para fazer o Programa de Investimento em Logística, né, o PIL, que já trazia algumas concessões. Em 2015, esse programa ele foi atualizado, o PIL 2. E em 2016, a gente completou esse ciclo, né, com a chave aí do PPI. Dessa lei do PPI para cá, a gente já qualificou alguns empreendimentos ferroviários. O primeiro deles, em 2018, aí, foi o da Ferrovia Norte-Sul, com 1.500 quilômetros, né? Em 2020, aí, também previsto aí na qualificação, a gente já teve a renovação antecipada das ferrovias aí da Rumo Malha Paulista, da Vitória Minas, Estados Ferros e Carajás. Em 2021, a gente teve o leilão da FIOL 1 e a chegada da Lei 14.273 de autorizações ferroviárias, que eu vou comentar ao final aqui da minha breve apresentação. E em 2022 agora, a gente teve aí o início das obras, né, o primeiro investimento cruzado que foi na Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a FICO. Então, esses são aqui os 4 empreendimentos em que a Valec
atuou aí nos últimos 10 anos, né? A gente tem a Ferrovia Norte-Sul, iniciando aqui em Açailândia, no Maranhão, indo até a Estrela do Oeste. A gente tem Ferrovia de Integração Oeste-Leste, iniciada em Ilhéus, com direção a Norte-Sul, para interligar na cidade de Figueirópolis, no Tocantins. A Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que inicia-se aqui pela lei no Rio de Janeiro e vai até a nossa divisa lá com Acre, dos quais a Valec hoje atua no trecho aqui chamado FICO 1, como eu vou apresentar para frente, e a Ferrovia do Pantanal, com 750 quilômetros, que a gente fez alguns poucos estudos e projetos, mas ela ainda não foi construída, né, não foi projetada. E aí, trazendo um pouquinho dos empreendimentos públicos aqui, desse histórico, né? Na Ferrovia Norte-Sul, como eu falei, em 2004 houve uma licitação. A Valec, aí, no caso, lançou 11 contratos de construção, na ordem de 2,9 bi, né? Esses valores aí são históricos. 8 contratos de supervisão para os lotes de obras e um contrato de gerenciamento, que de 2004 foram se transformando aí num pequeno trecho subconcedido em 2006, de 720 quilômetros. Em 2014, a gente teve a conclusão das obras do tramo central, que liga aí Porto Nacional a Anápolis. E em 2018, houve a concessão dos restantes 855 quilômetros a Rumo, que hoje já assumiu essa operação. Então, no caso, além daquela extensão que a gente mencionou anteriormente, em 2010 a Valec começou a construção do trecho entre Anápolis e Estrela do Oeste, mais 670 quilômetros. Foram 6 contratos de construção que atingiram aí 3,7 bi de investimentos públicos, né? E esse trecho, como eu mencionei, foi subconcedido aí para a Rumo, que está realizando lá 2,7 bi de investimentos, dos quais 357 milhões são só em obras para conclusão dessa ferrovia. E aí, em 2021, a gente já teve aí, a Rumo noticiou, junto com a agência, a NTT e com a Valec, o início da operação de 172 quilômetros desse trecho restante. Além da Ferrovia Norte-Sul, a gente tem o outro eixo aí, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Ela começou em 2010, né? Ela foi licitada em única concorrência, das quais a gente licitou em 1.000 quilômetros em 7 lotes. Esses 7 lotes subdivididos aí em 500 quilômetros, que a gente denomina FIOL 1, que vai de Ilhéus, lá na Bahia, até Caetité, e na FIOL 2, que vai de Caetité até Barreiras, que seria o remanescente de construção que a Valec hoje ela gerencia aí junto essas empresas. Da FIOL 1, a gente teve uma subconcessão em 2021 para a Bafé, e essa subconcessão vai atrair aí investimentos de CAPEX na ordem de 3 bi, dos quais 1,3 bi são só em obras, porque além das obras a gente tem obras de engenharia, né, a gente tem sinalização, a gente tem investimentos aí na questão de equipamentos, material rodante, e isso também entra aí na conta da concessão. Trazendo alguns grandes números da FIOL 2, que é o projeto que a gente está tocando. Ela tem uma extensão linear de 480 quilômetros. Se a gente incluir os desvios e os pátios, ela chega a 527 quilômetros. A gente tem 5,2 quilômetros de OE, de pontes e viadutos, dos quais aí a gente inclui a maior ponte ferroviária da América Latina, que tem extensão de 2,9 quilômetros sobre o Rio São Francisco. E hoje o status da obra, a gente está aí com um avanço físico de 56%, um avanço financeiro de 54,5%. Hoje resta um saldo executado de 1,7 bi nesses contratos, dos quais alguns contratos a gente acabou de relicitar, por exemplo, 150 quilômetros no ano passado. É uma das poucas obras aí de infraestrutura de ferrovia públicas, e a gente deve aí até o ano de 2025, a gente imagina, é claro que podem haver aí outras iniciativas, né? A gente mencionou aí a possibilidade, a gente está numa transição governamental, mas a gente acredita que em mantendo as diretrizes atuais, até 2025 a gente execute aí esses 1,7 bilhões e conclua aí a FIOL 2.
falar um pouquinho aqui das parcerias. Então, com a Lei 13.448, da prorrogação antecipada, qualificação dos projetos aí de parceria, houve a possibilidade de que, ao renovar antecipadamente algumas concessões, fossem acrescentados investimentos na própria malha, como investimentos adicionais, e também poderiam ser feitos aí investimentos em malhas de terceiros. Isso foi uma forma criativa que o governo federal encontrou para a gente vencer essa questão fiscal que o país enfrenta, né? A gente sabe que investimentos ferroviários aí, na infraestrutura são, se não o primeiro, um dos grandes maiores aí que tem desembolso em CAPEX, né? A gente está falando de investimentos na ordem de bilhões. E aí, com esse instrumento da renovação antecipada, ele previu a possibilidade de o governo assinar acordos de obrigações de investimento com outras concessionárias, no caso a Valec, para a construção de ferrovias. E o primeiro caso que a gente teve foi investimento cruzado na FICO, na Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Então já tem um caso concreto. A gente assinou um acordo de obrigações de investimento com a Vale em dezembro de 2020. E aí o que ficou acordado lá nesse instrumento? A concessionária Vale, ela ficou responsável pela implantação de 383 quilômetros de ferrovia entre Mara Rosa e Água Boa, estimados em 2,7 bi de investimentos. A gente há uma divisão de papéis. A Vale, ela arca com esses custos dessa obrigação de investimento. Ela vai elaborar e certificar junto ao OIA o projeto executivo e cumprir o prazo de 5 anos a partir da emissão na posse de 80 quilômetros da desapropriação. A Valec ficou com a responsabilidade de adquirir as licenças aí junto ao IBAMA e outras condicionantes ambientais. A responsabilidade de desapropriação, uma vez que a gente é titular do projeto, a gente faz a fiscalização, que foi delegada pela agência, e a gente participa como adquirente nos contratos firmados pela Vale. E aqui, essa inovação, ela traz uma grande agilidade para a gente vencer essas impedâncias. A gente sabe, como foi mencionado aqui, que as privatizações, as concessões trouxeram aí muita agilidade na questão dos investimentos. A gente sabe que o modelo de contratação por licitação, ele muitas vezes ele não é o mais desejável e de maior sucesso. Então, nesse caso, esses recursos aí que o governo receberia em valor de outorga na ordem de 2,7 bi, eles foram convertidos nessa obrigação de fazer pela concessionária Vale, que vão se transformar em obra. Com isso, a própria Vale está buscando os parceiros, né, para construir isso, diminuir a burocracia. Por mais que a Valec esteja participando aqui como adquirente nos contratos, toda a negociação, toda a questão de concorrência, de busca de fornecedores é de responsabilidade da Vale, o que traz aí garantia da relação privada, o que tira o risco, né? Eu sei que muitos dos que estão aí no ranking da engenharia brasileira, alguns ao longo do tempo já desistiram de trabalhar para o governo, então essa é uma oportunidade deles voltarem para os projetos de ferrovia por meio do investimento cruzado. Um pequeno esquema de implantação desse projeto, né, que tem 383 quilômetros, que vai ligar aí a cidade de Mara Rosa, no Goiás, onde a ferrovia entronca com a Norte-Sul, até Água Boa, na divisa com o Mato Grosso. A gente tem lá 20 pontes, um viaduto, 9 passagens inferiores. Serão 11 lotes construtivos, então tem bastante oportunidade aí para que os nossos parceiros aí, que estão aqui presentes hoje, aí, das empresas de engenharia, procurem a Vale para atuar nesse projeto, né? E também ainda falando em investimento cruzado, o possível próximo caso, trago aqui algumas matérias que saíram mandadas até pelo próprio Ministério da Infraestrutura, acerca de uma intenção que a gente já tem para executar a Fiel 3, que ligaria aí Barreiras até a Norte-Sul, por meio de um investimento cruzado na renovação da FCA. Tudo isso ainda vai passar por uma audiência pública, isso é o rito, né, que preconiza aí renovação antecipada, mas isso aí também é um projeto que está no nosso radar, como sendo aí o segundo caso desse investimento cruzado. E, por fim, trazer algo que é inovador, também nas apresentações anteriores, muito se comentou de perspectivas aí com questão do mercado livre energético. Aqui a gente vai ter, então, o mercado livre ferroviário, né? Com a Lei 14.273, o que essa lei trouxe, né? Ela permitiu autorização pela exploração de ferrovias por qualquer operador ferroviário requerente, né, por meio de chamamento público, no caso de havendo mais de um interessado,
por meio de um contrato por prazo determinado. Então, o contrato ele é uma minuta de contrato por adesão e ele deve, após o requerimento, ele vai ser preenchido, né, por quem tem interesse na autorização ferroviária, vai indicar aí a descrição técnica do empreendimento, indicar as fontes de financiamento pretendidas, né, e um relatório técnico no caso das autorizações, e o Ministério, aí, por meio da NTT, que está regulamentando isso, vai conceder essa autorização para os investidores entrar na ferrovia. Então, agora, a gente tem aí uma terceira etapa assim, na nossa história da infraestrutura ferroviária, que é essa atuação direta aí do mercado privado, dos investidores que têm interesse, seja de fazer uma pequena ligação própria, uma ampliação de ramais de acesso às ferrovias já concessionadas, ou até mesmo as ferrovias que saíram do zero. Isso tudo ficou num programa do governo federal chamado Programa de Autorização Ferroviária, que foi lançado ano passado, e aí a gente já colhe aí alguns frutos, né, desse programa. Esse programa de autorização ferroviárias aí teve mais de 80 pedidos já. Desses 80 pedidos, 32 players do mercado, né, 27 novos, ou seja, 27 novos interessados em investir em ferrovias, além daqueles que já estão em concessões ou associados em projetos. A gente tem aí mais de 21 mil quilômetros de ferrovia nesses pedidos autorizados, e os investimentos aí apontados por esses investidores aí em todas as regiões do Brasil, como vocês podem ver nesse mapa ilustrativo, na ordem de 244 bilhões de reais. Então, essa que é a grande chave aí. A Valec, ela está passando esse bastão aí de utilizar o orçamento público para executar a ferrovia, para estar estruturando esses projetos aí de autorização ferroviária, né? Tá apoiando esses requerentes aí com todo o know-how, a expertise que a gente tem em licenciamento, em desapropriação, em projeto e gerenciamento, para que essas autorizações elas possam de fato sair do papel. E por fim, a expectativa aí que com esse programa, né, com esses investimentos já assinados, com essas ferrovias aí que já tiveram pedido protocolado, a gente consiga atingir uma geração aí de 3 milhões de empregos. Finalizando aqui, eu acho que a gente podia sintetizar é que o mercado ferroviário ele está passando por um momento de transformação, tem muita oportunidade de investimento. Nós vamos precisar aí que a engenharia brasileira, né, esse grande hall aí de empresas, grandes empresas aí, dê uma folheada antes de subir aqui no ranking das 500 empresas aí. A gente vai precisar muito dessa capacidade técnica de engenharia para conseguir tirar todos esses projetos do papel, seja com o nosso apoio lá do governo, seja diretamente com os próprios players aí que estão investindo. E, para finalizar, agradeço, pessoal, de poder trazer aqui essa mensagem aí da Valec, do Ministério da Infraestrutura. Uma salva de palmas para ele. O Raimundo, no marco regulatório do saneamento, até 2033, o Brasil tem que investir 700 bilhões de reais. Ou, basicamente, 70 bilhões por ano, considerando o ano 2023 como ponto de partida. Atualmente, são investidos 15 bilhões por ano, dos quais só a Sabesp sozinha investe 5. Ou seja, eu olho para o marco regulatório do saneamento e fico pensando de onde vão sair esses outros 50 bilhões, 60 bilhões. No caso do marco regulatório do sistema ferroviário, ocorre esse mesmo desafio, não? Com certeza esse desafio ele ocorre, mas a gente tem apostado em alternativas diferentes para o financiamento. O Ministério da Infraestrutura tem trabalhado aí, ele regulamentou a lei das debêntures de infraestrutura, né? A gente tem conseguido emissões, e o financiamento tem ficado mais barato para a ferrovia, porque essas ferrovias todas são verdes. Então, você consegue ter acesso a fontes aí de investimento e financiamento que outros modais têm mais dificuldade. Então, por exemplo, o caso da FICO, toda a questão das emissões, ela já está calculada e, eventualmente, quando ela for concedida, ela vai ter, o operador que ganha essa concessão vai ter acesso a créditos com taxas bem mais atrativas, o que faz com que os recursos consigam chegar no Brasil. Mas é sim um grande desafio. A gente viu aí os números quando o governo investia diretamente com seus recursos, aí, se a gente já deu uma atualizada nos valores históricos, aí, a gente chegou a Valec, né? Chegou a ter aí cerca de 4 bi de orçamento por ano,
ano para investir nisso, e a gente está falando aí de que talvez 200 a 300 bilhões serão investidos aí nos próximos 10, 20 anos na implantação desse empreendimento. Então, um salto na mesma ordem da que você mencionou, mas o desafio e as soluções estão por caminhos alternativos, financiamento por debêntures de infraestrutura, o acesso ao crédito verde, que a ferrovia, por ser um modal com alta eficiência energética, né, ela garante aí para quem estiver interessado em investir nisso. Ok, obrigado. Uma salva de palmas. Bom, se a gente ficar, o bicho come, se a gente correr, o bicho pega, porque se a gente arranjar todo esse dinheiro, nós vamos ter um problema estruturante, né? Sobre todos os aspectos, né? Desde mão de obra, equipamentos e engenharia como um todo.